No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora sim, são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, em especial aí pra você nas redes sociais e no aplicativo humano, hein? Alô, galera, tudo bem? Tudo certo? Vamos juntos no melhor mix do Brasil até às 7 da noite com você. Eu, Karime Leão, Carlos Júnior, Cid Soares, Paulo Castro, Emi Lucian e a galera toda, a equipe de jornalismo, aqui no 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM com você até às 7 da noite. Karime, hoje é sexta, né? Mas passou tão rápido essa semana que eu ainda tô na quarta, ainda não tô no clima ainda de sexta, Karime. E tu, tá tudo bem? Jura? Juro. Nossa, eu tô super no clima. Sextou, galera, maravilhoso. E aliás, que sexta-feira chuvosa, né? Que dia maravilhoso de preguiça, né? Bora combinar, hein? Bora. Muito boa noite pra você que sintoniza aí a programação da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais importantes pra você, cidadão, aqui no 18 horas. Boa noite, Cid. Olá, tudo bem? Preparando pro baile já, né? Sim, sábado tem Sabadão, baile, gente. Carnaval. Te peguei, Leso? Como é que eu te falei, Leso? Te avisei, Te avisei, Leso. apestado. É o bloco de carnaval que acontece amanhã, tá? Lá no Curupira Mãe do Mato, a partir das... Curupira Mãe do Mato, que ninguém acertava aqui, né? Ontem ninguém acertava, mas eu anotei aqui. Curupira Mãe do Mato, lá no centro da cidade, a partir das 9 da noite. Fez o dever de casa hoje, né, cara? Sim, claro, tá aqui, fiz o dever de casa, tá? Paulo Castro, tudo bem? Você vai pra Curupira Mãe do Mato? Não, né? Vai não. Tô pensando seriamente, Carlão. Te avisei, Léo? Te avisei, Léo. Não, te avisei, Léo. PG não deixa, PG não permite. Levo boa noite, o Paulo Gabriel também pro primeiro grito de carnaval, meu Deus, Sadinho. Boa noite, Emi Luciano. Temos convites. Boa noite, temos convites, olha só. A galera do aplicativo Humano também vai pular muito carnaval lá no bloco Bem-vinda Salvador com o grupo El Chan. Vai ser no dia 25 de janeiro no pódio da Arena da Amazônia e tem ingressos pra vocês brincarem muito lá no Mirage Park. Quer concorrer a esses ingressos? Tem que ficar aí no aplicativo Humano, no canal da Mix, interagindo, fazendo amizade, mandando opinião, faz o que você quiser. Se destaca aí que eu tô de olho. Tá? Agora, olha só, Karime. Olha aí que legal. Diga lá. Quem vocês indicariam para o Rock and Roll da Fama? Eu indicaria o Bon Jovi. Olha, Bon Jovi mandou bem, Pois é. Elvis Presley. Olha aí. Né? Pois então, meu povo, esse Hall da Fama em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, é cheio de controvérsias. Se por um lado estão lá os Beatles, Led Zeppelin e Nirvana, outros grandes nomes ficaram de fora, como o Whitesnake. Gente, como pode, né? Tem umas bandas bem mais antigas, até citado aqui o Jethro Tull, que é uma banda visceral do rock ali naqueles anos 70. Gente, eu vou pesquisar. E que também não está nesse Carlos hall Santana. Que também não está nesse hall da fama, né, Carlão? Pink Floyd por aqui. Né? Pink Floyd. Yes. Tem umas bandas aí sensacionais. Bartol Galeno também não tá aí. Bartol Galeno. Né? Também não tá aí. Olha só, a galera também fica chateada também com a indicação, sabe de quem? De artistas que não são necessariamente do gênero do rock and roll, que é a Janet Jackson e o rapper, né, o Tupac. Tupac Shakur. Esse cara, ele passou por um problema sério, né? Ele foi assassinado, velho. Tinha um problema sério com gangues ali em... Ele passou por... Claro que ele... Problema sério. Ele passou dessa pra melhor, inclusive. Ele passou dessa pra melhor. Karime Leão. Não, beleza. Ele passou dessa pra melhor. Se você acha que tem problema, o Tupac não tinha nenhum. Tupac não tem mais, né? Agora já era. Ele foi assassinado. Não, mas olha, ele passou por vários problemas ali com gangues e tal, até ser assassinado. Aí, agora entrar no Hall da Fama aqui, a Janet Jackson aí tá de brinque, né? Pois é, gente. Bom, essa votação aí começou em outubro de 2019 e as indicações são feitas por meio de uma pesquisa com fãs e profissionais da indústria fonográfica que avaliam desde o impacto histórico do artista, a inovação de sua obra e a influência musical. Mas só podem participar aí desse concurso todo, dessa votação, músicos e bandas depois de 25 anos de lançamento de seu primeiro trabalho. E para a cerimônia de 2020, né, a qual nós já estamos, os nomes escolhidos são diversos. 2 indicações póstumas que fogem do universo do rock, né, como Whitney Houston. Vamos lá. Notorious Big. O Notorious B.I.G., o Big. O grupo Depeche Mode, que eu sou muito fã. Show. Doobie Brothers, eu gosto muito também. Os ingleses do T-Rex.
a Nine Inch Nails e teve outras bandas aqui que eu citei, que eu nem vou falar de novo, não, com Yes e tal. Deveria estar aqui no meio, mas, enfim. Pois é, galera, a premiação acontece no dia 2 de maio de 2020 em Cleveland, Ohio. E você tem algum nome que gostaria de ver no Hall da Fama? Conta aí pra gente no aplicativo Mano, manda aí suas opiniões nas redes sociais. Isso aí, super valendo, hein, galera? Então tá, 6h05 em Manaus, começamos agora com você, hein? Vamos até às 7 da noite aqui na Mix. Você está ouvindo Mix 18 horas. E as notícias, né? Hoje os rumores, né? Aconteceram lá em Brasília, né? Lá na capital. Sexta-feira começou derrubando o secretário, né? O presidente Bolsonaro usou a sua conta pessoal do Twitter para demitir o secretário especial da Cultura do governo federal, que é o Roberto Alvim, após este gravar vídeo copiando, né, trechos de discurso do ministro de Hitler, o Joseph Goebbels. Pois é, exatamente. Roberto Alvim não só utilizou trechos semelhantes, frases completas do discurso do ministro da propaganda da Alemanha nazista, mas também todo o cenário usado na gravação do vídeo tinha aí muitos símbolos, né, que faziam referência aos discursos desse supersecretário nazista, né? E a trilha usada também pelo chefe da comunicação nazista, assim, foi uma ópera, né? Tinha um fundo musical que fazia referência. Quem pôde assistir também ao vídeo viu a interpretação facial dele, né? Acho que ele fez, assim, até um treinamento para se parecer com esse, né, secretário nazista. Visceral, né? E a repercussão foi super negativa, né, desse pronunciamento. Super infeliz do secretário especial da Cultura. A permanência do Roberto Alvim no cargo ficou insustentável e o presidente usou sua caneta azul para exonerá-lo. Exatamente. Gente, é tão grave isso que, pra gente ter uma ideia, se esse discurso tivesse sido feito na Alemanha hoje, o secretário já estaria preso por propagar ideias nazistas. Lá você não pode andar na rua com uma suástica, por exemplo. Você é preso, né? É de uma irresponsabilidade atroz. E o presidente agiu rápido, muito bem, ao demitir aí, né? A embaixada da Alemanha no Brasil divulgou nota criticando qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacionalismo, do nacional-socialismo, né? A nota ressalta ainda que, abre aspas, o período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã, trouxe sofrimento infinito à humanidade, fecha aspas. Pois é, e no Twitter o Bolsonaro escreveu, abre aspas, comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria da Cultura, de Cultura do governo, num pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável sua permanência, fecha aspas, postou Jair Messias Bolsonaro. E diversos, né, veículos da imprensa estrangeira estão dando destaque ao discurso de Roberto Alvim e suas citações, né, do nazista Joseph Goebbels. Esse, sem dúvida, é o assunto mais discutido hoje nacionalmente nas redes sociais e também na imprensa, né, Brasil e mundo. Até o embaixador de Israel no Brasil pediu, né, do presidente Bolsonaro a demissão do ex-secretário. Esse já foi, né? De fato, é o pronunciamento e o vídeo, eles são realmente assustadores, estranhos. A gente não tem como entender que uma pessoa nessa posição, nesse nível, né? Não dá pra entender mesmo. Como é que ele... O que ele quis, né? O que ele queria atingir com isso? Bom, enfim, é algo intolerável que deve ser condenado com certeza e repelido, e foi repelido por todos nós. Pois é, esse tipo de discurso deve ser combatido sob todos os aspectos. O nazismo foi a maior barbárie do século XX e ficou marcado na história da civilização mundial. E hoje, repaginar o gênio do mal de Hitler, que foi Goebbels, é simplesmente criminoso. Pois é, e a atriz global Regina Duarte, ela foi convidada para assumir o comando da Secretaria Especial de Cultura no lugar de Roberto Alvim. Caso aceite a vaga, Regina terá uma queda enorme nos seus rendimentos, tá? Alvim recebia pouco mais de R$15 mil de salário. Na Rede Globo, Regina tem salário fixo de R$60 mil e passa para 120 mil quando está no ar. Agora são 6h09 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. 18 horas. E outra polêmica que está mobilizando políticos, empresários e trabalhadores é a decisão do presidente Jair Bolsonaro de reduzir o incentivo do imposto sobre produto industrializado, IPI, dos concentrados de forma gradativa de 8% para 4% em 3 anos. O repórter Azaf Augusto traz os detalhes.
bancada do Amazonas repudiou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de reduzir os incentivos para a produção de concentrado de refrigerante na Zona Franca de Manaus. O percentual do incentivo do IPI dos concentrados era de 10% e agora vai sofrer uma redução gradativa, indo para 8% e após 3 anos cai para 4%. O deputado federal Marcelo Ramos tratou a medida de Bolsonaro como traição e disse que o presidente colocou o setor de concentrados no corredor da morte. A decisão do presidente Bolsonaro de reduzir o crédito para o concentrado de refrigerante produzido na Zona Franca de Manaus para 8%, com um anúncio de redução para 4% até 2022, trai os compromissos firmados por ele em campanha com o povo do Amazonas e coloca no corredor da morte um setor da indústria que gera 9,5 bilhões de reais e 7,3 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos, na capital e no interior do estado, na plantação, por exemplo, de guaraná e cana-de-açúcar. Para o deputado federal José Ricardo, a redução do IPI não traz vantagens para as empresas se instalarem em Manaus. Nós vamos ter um prejuízo muito grande, porque tem a questão do emprego, tem o faturamento, a arrecadação de impostos, tem a arrecadação para a Universidade do Estado do Amazonas e tem aquela história de que quando uma empresa sai, é sinal de que as coisas não estão bem. O deputado Sidney Leite disse que a bancada deve se articular para que o governo federal reveja o posicionamento de reduzir os incentivos no polo de concentrados. E o deputado federal Pablo Oliva disse que a medida do presidente manda um recado ruim para os demais setores do Amazonas. Estou bastante preocupado com essa possível redução na política de incentivos à indústria de refrigerantes e concentrados na Zona Franca de Manaus, porque a gente vai deixar um recado ruim aos demais segmentos que são produtores de componentes, ao polo duas rodas, a parte de eletroeletrônicos. Todo o empresariado que é sediado na Zona Franca de Manaus demonstra preocupação que isso pode atingir todo o modelo e toda a lógica que é a Zona Franca de Manaus. Para o senador Plínio Valério, Bolsonaro está condenando o polo de concentrados à morte. O senador disse ainda que vai perder a boa vontade com o presidente se ele não mudar o posicionamento. Essa forma suave que o presidente Bolsonaro anunciou, está tratando o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus, não nos interessa. A nenhum amazonense, a nenhum amazônica. É condenar o polo de concentrados ao corredor da morte. De 8% para 6%, para ficar em 4%, isso não interessa. Isso cheira a traição, porque há um compromisso do governo federal com o Amazonas. A Constituição Federal nos assegura um tratamento tributário diferenciado, e é isso que nós vamos exigir. A bancada do Amazonas, os senadores, os deputados, nós vamos juntos exigir que a promessa que seja cumprida e que a lei seja cumprida. Já o senador Omar Aziz afirmou que a decisão do presidente diz às empresas que elas não devem mais investir no Amazonas. O polo está fadado a morrer. Então o presidente, quando toma uma decisão dessa, de dizer que esse ano vai ser 8%, o ano que vem 6%, e daqui a 3 anos 4% de IPI, ele está dizendo para a empresa o seguinte: olha, não faça mais nenhum investimento aí, não gaste mais nada em investimento, porque vai acabar daqui a 3 anos. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, sobre esse assunto aí, né, a bancada federal do Amazonas e o governador Wilson Lima divulgaram uma nota afirmando que a medida anunciada pelo presidente da República em reduzir progressivamente a alíquota do IPI sobre concentrado de refrigerantes de 8% para 4% no transcorrer de 3 anos, sem dúvida nenhuma colocará em risco o modelo de desenvolvimento Zona Franca de Manaus. A nota diz ainda que o polo de concentrados de refrigerantes tem grande relevância socioeconômica no estado do Amazonas e ressaltou que ao longo de toda a cadeia de valor gera-se 9,5 bilhões de reais de faturamento e aproximadamente 7,3 mil empregos diretos e indiretos em Manaus e também no interior do estado, em plantações de cana-de-açúcar e guaraná. A nota assinada pelos parlamentares e pelo governador cita ainda que os benefícios tributários concedidos à Zona Franca servem para compensar as grandes dificuldades logísticas decorrentes do isolamento geográfico dos maiores centros consumidores, representando um mínimo de equilíbrio e justiça na distribuição dos setores produtivos pelo território nacional.
A bancada e o governador também ressaltaram que os subsídios fiscais têm respaldo constitucional e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas emitiu nota oficial nesta sexta-feira em que mostra preocupação com as medidas do governo federal em relação à alíquota de IPI para a produção de concentrados da Zona Franca de Manaus. Na nota, os empresários da indústria apelam ao próprio presidente Jair Bolsonaro para que reconsidere a redução escalonada da alíquota de 8% em 2020 até atingir 4% em 2022 e que, no entendimento da entidade, significa postergar a morte anunciada, entre aspas, do polo de concentrados do polo industrial de Manaus. Cidades. Bom, após pressão, da tropa, o governador anuncia retorno do auxílio fardamento. Em entrevista coletiva hoje, Wilson Lima informou que o benefício vai ser pago no mês de aniversário dos militares. A reportagem, você vai conferir, é de Odineia Araújo. Depois de cancelar o anúncio na quinta-feira, após convocar metade do efetivo das unidades administrativas e do operacional, o governador Wilson Lima anunciou hoje o pagamento do auxílio fardamento. A partir de fevereiro, quando sai o pagamento do mês de janeiro, os aniversariantes de janeiro vão receber R$ 2.745 para comprar uniformes, calçados e outros acessórios necessários para o trabalho militar. O anúncio foi feito hoje em entrevista coletiva pelo governador Wilson Lima. O abono será pago para os militares no mês do aniversário dele. Então, o policial militar e o bombeiro que está fazendo aniversário agora no mês de janeiro já vai receber na folha de pagamento agora do início de fevereiro. Da mesma forma que o policial que está aniversariando em fevereiro também já recebe esse abono fardamento. Em março, vão receber logo no início de março, lá pelo dia 2 e 3, aquele policial que faz aniversário no mês de março e assim sucessivamente. O anúncio do governador do Amazonas vem após pressão e reação da tropa. No Amazonas, o último valor repassado foi do governo de Amazonino Mendes em 2018. De acordo com Wilson Lima, o abono não foi pago no ano passado, como informou 18 horas, por falta de recursos. Mas a partir deste ano, o pagamento vai ser frequente. E aí nós temos esse ano condições de fazer isso e de fazer permanentemente. Teve um período em que a polícia militar, em que o corpo de bombeiros ficaram 7 anos sem receber o abono fardamento. E o que nós estamos construindo é para que isso seja permanente, para que todos os anos o policial receba esse abono fardamento sem ter que estar pedindo, sem ter que estar fazendo mobilizações através de sindicatos. Para aumentar o policiamento nas ruas, o governo informou que vai chamar policiais da reserva este ano para trabalhos administrativos. Para o ano que vem, o governo anunciou concurso público para a polícia. Odineia Araújo para o 18 horas. Muito bem. E nesse caso, nós temos que dar os parabéns ao governador. E agora também torcer para que ele acerte na saúde, que enfrenta uma crise sem precedentes. 6h18 em Manaus, boa noite. 18 horas. Bom, nesta semana nós falamos aqui no 18 horas sobre a demora dos ônibus do transporte público de Manaus. Dessa vez a gente volta a falar desse assunto, mas agora sobre sinalização. As empresas vão ter que colocar placas informando sobre o trajeto, e também os horários dos coletivos nas paradas e terminais de ônibus. Os detalhes você confere com a repórter Júlia Gomes. A partir de agora, as empresas do sistema de transporte público de Manaus terão que fixar em locais visíveis placa indicando os itinerários nas paradas e terminais de ônibus. A nova determinação faz parte da Lei 2.581, publicada no Diário Oficial do município nesta semana. As placas de indicação devem ser detalhadas, com os nomes, números, trajetos, mapas e horários das linhas urbanas, inclusive no sistema Braille,
braille, voltado a pessoas com deficiência visual. Nas paradas de ônibus a céu aberto, as placas devem ser colocadas no chão, sem obstruir a passagem de pedestres. Para o cumprimento da nova legislação, as concessionárias poderão realizar parcerias com a iniciativa privada para exploração de publicidade na área das placas de indicação das rotas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que já está encaminhando as informações expressas na lei para as empresas, a fim de que possam atender às recomendações da legislação, mas não informou se haverá um prazo para adequação. Júlia Gomes para o 18 horas. Economia. Bancos e postos de combustíveis são multados em mais de R$300 mil por irregularidades pelo Procon Manaus. As agências bancárias apresentaram desrespeitos à lei da fila, que estabelece tempo máximo de 15 minutos de espera nas filas de agências bancárias, lojas e órgãos públicos. Já os postos de combustível foram autuados pela ausência de preços em produtos expostos. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. 21 estabelecimentos foram multados em mais de R$329 mil por irregularidades aqui em Manaus pelo Procon só nos primeiros dias deste ano. 14 das infrações foram constatadas em agências bancárias por problemas em filas. Grande parte das infrações nas agências bancárias são referentes ao desrespeito à lei municipal das filas. As multas para essa infração tiveram um total de mais de R$187 mil. E o Procon chega a essas agências por meio de denúncias dos consumidores. Já os postos de combustíveis foram autuados especialmente pela ausência de preços em determinados produtos expostos e pelo aumento do preço sem justa causa e outras diversas irregularidades relacionadas às orientações obrigatórias previstas no Código de Defesa do Consumidor, como explica o secretário Rodrigo Guedes. Todos com preço elevado em pelo menos 90 centavos a R$1 e obviamente que nós autuamos esses postos e já iniciou um processo administrativo sancionatório, processo de multa. Afinal de contas já está arrestada, a nosso ver, a irregularidade, a infração administrativa, que é elevação sem justa causa de preço de item essencial, infringindo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ao serem notificados, os estabelecimentos ainda têm um prazo legal de 10 dias para apresentar recurso ou ainda 30 dias para efetuarem o pagamento da multa aplicada de forma espontânea. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Para 6 horas e 22 minutos em Manaus, você está aí na sintonia certa, em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui. Olha só, Billie Eilish será responsável pela música tema do próximo filme do personagem James Bond. É o 007, né? Que é 007. Para os leigos é 007. Sem tempo para morrer, a cantora fez aí o anúncio na terça-feira. Fez no Twitter, né? No Twitter. Bom, ela tem apenas 17 anos. Não, 18, já fez. Já tem 18 anos. Billie Eilish escreveu a faixa com o irmão Phineas. A música chama I Love You. I Love You. Música linda, né, Cid? Uma música lenta linda. Bacana. E aí, né, ela se torna agora a artista mais jovem a gravar a música principal desse longa. Assim como o filme, que tem estreia marcada para o dia 4 de abril aqui no Brasil, a faixa deve ser lançada um pouco antes do mês. Eu não sei se ela tá fazendo uma música nova também. É uma releitura daquela música, né? Que é ela com do irmão. Aliás, ela entrou em um seleto grupo, né, de artistas, de músicos que fazem parte do universo 007, né? Num comunicado, a Billie comentou o seguinte, abre aspas, é uma loucura fazer parte disso em todos os sentidos. Poder gravar o tema do filme, que é parte de uma série lendária, né? É uma grande honra, sem dúvida. Vamos agora de Billie Eilish, Bad Guy. Playlist 18 horas. 6 horas 27 minutos em Manaus. Mix, o melhor mix do Brasil, 100,7 a frequência certa no seu rádio, hein? Billie Eilish, Bad Guy, foi a primeira da playlist de hoje aqui na Mix FM. Vamos saber agora, né, quantas anda, né, tempo e temperatura, previsão do tempo e temperatura, Manaus e região com Karime Leão.
Previsão do tempo. Bom, Carlão, hoje o calorão de Manaus deu uma trégua, né não? A noite deve permanecer aí com tempo chuvoso. Segundo o Climatempo, a mínima pode chegar a 24 graus e a máxima não passa dos 32 graus. As chances de chuva são de 90%. 18 horas. E nós vamos encerrar a semana com o comentário do editor executivo do 18 Horas, Sérgio Bartolo. Boa noite. Que dia! Vivemos uma sexta-feira que deve entrar para a história do Brasil e deve ficar marcada para sempre na memória de quem defende a liberdade e a democracia. O povo brasileiro e suas principais lideranças deram um duro golpe em quem ainda atenta contra as liberdades democráticas. A reação nacional à declaração de cunho nazista do então secretário de Cultura do governo brasileiro foi um momento para dizer o mínimo dos mais bonitos da nossa história. Inaceitável é a palavra certa para o discurso nazista. Não havia outra saída para o presidente da República a não ser exonerar o secretário. O nacionalsocialismo alemão foi um dos piores momentos da história da humanidade. Milhões de pessoas foram assassinadas simplesmente por não se enquadrarem numa determinada visão de mundo que quer excluir os diferentes e não respeita as diferenças. O nazismo e o fascismo foram e serão sempre derrotados, não apenas pela força das armas, mas pela força moral e ética dos que defendem a liberdade e a democracia. No dia 17 de janeiro de 1945, na Segunda Guerra Mundial, as forças soviéticas e polonesas libertaram Varsóvia, a capital da Polônia, do domínio nazista. No dia 17 de janeiro de 1969, os Beatles lançaram o álbum Yellow Submarine, na Inglaterra. No dia 17 de janeiro de 2020, hoje, o Brasil novamente esculachou e escorraçou o discurso nazista. Que dia, Karime, Cid, Carlão. Que dia, né, Cid Soares? Que dia, amigo. Que dia, Karime. Pois é. Bom, e a ponte Antônio Plácido de Souza, que liga o bairro de Educandos ao centro, né, será totalmente interditada para o tráfego de veículos a partir desta segunda-feira, dia 20. Então, atenção, motorista, viu? A interdição é para a continuidade da obra de reforço da estrutura de concreto e os serviços devem durar 120 dias. Durante esse período, o motorista deve ficar atento aos desvios de itinerário na área da obra. E os preços dos combustíveis subiram mais uma vez essa semana. Segundo dados divulgados aí nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, de acordo com o levantamento, o valor médio do litro da gasolina para o consumidor avançou 0,6% para R$ 4,58. Na semana passada, o preço do combustível permaneceu estável. Lá, o preço do diesel avançou 0,2% na semana para R$ 3,79 por litro em média, tá? O preço do etanol teve alta de 1,8% e ficou aí em média de R$ 3,02 por litro na média nacional. E o estado do Amazonas recebeu nesta quinta-feira 27 mil doses da vacina pentavalente do Ministério da Saúde, somadas mais de 25 mil recebidas no último sábado, dia 11. A quantidade de doses disponíveis para a população chega a 52 mil. A vacina ela protege de doenças como difteria, coqueluche, tétano, meningite, causada por bactérias, hemófilos e a hepatite B. 18 horas. Muito bem, e o número de amazonenses, né, que não conseguiram colocar as contas em dia no ano passado, olha aí, aumentou na contramão da média nacional, inclusive, que teve queda pelo segundo mês seguido. Exatamente. O ano começou no vermelho para 61 milhões de brasileiros. Esse é o número de pessoas que terminaram 2019 inadimplentes com o CPF restrito para contratar crédito. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Se vender na
nessa época do ano é complicado. Pagar as contas também tá difícil para muita gente. E não só de agora, desde 2019. Isso porque na região norte, o número de inadimplentes, aqueles que não conseguiram pagar suas dívidas no ano passado, cresceu 4,8% na comparação com 2018. Diferente do restante do país, o volume de brasileiros com contas em atraso caiu pelo segundo mês seguido e encerrou 2019 com uma pequena queda de 0,2% na comparação com o ano anterior. Para o economista Ailson Rezende, a queda dos empregos no polo industrial de Manaus, que reflete em toda a economia do Amazonas, pode justificar o aumento da inadimplência na região. O estado do Amazonas em si depende do polo industrial de Manaus, que é o motor do desenvolvimento do estado. E neste caso, somente o pessoal da capital tem acesso a esses empregos e eles estão reduzindo a cada ano que passa, com as inovações tecnológicas, com a automatização do sistema de produção. Com isso, vão necessitar cada vez menos de pessoas para otimizar a produção. E neste caso, há uma perda de emprego muito grande. Um dos motivos para essa inadimplência do Amazonas é exatamente a falta de emprego formal. Existem várias pessoas trabalhando por conta própria, mas infelizmente a renda ela fica abaixo do necessário para você se manter e pagar suas dívidas. De acordo com o levantamento, dívidas contraídas no comércio por meio do crediário subiram, assim como as pendências básicas com água e luz, que também cresceram. Mas na avaliação geral, considerando todos os tipos de dívida em atraso, houve queda de 3,3% na comparação anual do país. O presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion, espera que a situação melhore ainda no primeiro semestre deste ano no comércio. O aumento do número da inadimplência na região norte, ele vem contra a brutal recessão que nós tivemos aqui, principalmente no estado do Amazonas, onde houve um represamento de consumo. Então nós tivemos já um crescimento das vendas no segundo semestre, ele é decorrente disso, ou seja, as pessoas compraram mais e não estão conseguindo honrar seus compromissos. Mas nós acreditamos que agora, no primeiro semestre agora de 2020, volta a normalizar e nós vamos ter sim um crescimento mais consistente e com as pessoas realmente conseguindo pagar o que compraram. Júlia Gomes para o 18 horas. Galera, não tá fácil pra ninguém, né? Fechar a conta. Vamos combinar, né? Aqui no aplicativo Mano, o pessoal tá concordando, né? A Carla tá dizendo, né? Tá difícil pra todo mundo, tudo muito caro e o poder de compra diminui a cada dia. Os valores só aumentam e as oportunidades de emprego está cada vez mais em decadência, tá cada vez mais difícil. Oferta, é verdade, né? A oferta. A Samine fala, né? Queda do emprego justifica tudo, porque sem emprego não temos renda. E mesmo sem renda, a gente precisa comer, beber e vestir. Essa mini argumenta aí. Fora que temos água, luz, internet para pagar. Amiga, a luz tá muito cara, né, ô Samine? É verdade, olha. A vida não para, verdade. Bacana. Aí o Kenny fala, eu falo logo que tô devendo mesmo. Ele falou que tá devendo a bemol. Falo mesmo. E quem nunca, né? Quem nunca, né? E quem nunca? É uma dívida aí que é constante. Você paga, você vai lá e renova a dívida e você vai renovando o tempo inteiro. Não tem como, né, amigo? Não, para de falar em dívida que eu comecei Você não está só. Neguinho pisou na jaca no final do ano. Não, cara, é difícil mesmo, né? Beleza. Bandeira vermelha pra todo mundo, exato, Samine, por causa da a conta de luz tá caríssima, isso mesmo. Bota uma música aí, velho. Vamos amenizar, galera. Vambora, 6h36 em Manaus. 18 horas. Bora lá, olha essa aí. Tá bom essa, assim? Nossa, excelente. Tá espinhando, cara. Aqui. Dívida. Olha aí, Cid Soares, Justin Bieber, hein, confirmou recentemente que foi diagnosticado com a doença de Lyme, que é um caso crônico de mononucleose e que está em tratamento aí. Num post no Instagram, Just, né, que eu chamo ele de Just, compartilhou a notícia que revelou a informação e acalmou aí os fãs. Inclusive, eu tô bem mais tranquilo com essa nota. Cara, que pode, né? Bom, o Justin, como você chama, desabafou nas redes sociais sobre os comentários que fizeram sobre ele nos últimos meses.
emagreceu, mudou a aparência, né? Levantaram suspeitas aí de que ele estaria usando drogas de novo, né? Mas o Justin Bieber explicou que o caso crônico de mononucleose afetou a pele, cérebro, energia e saúde dele no geral. Então tá bom, né? Em setembro de 2019, Justin foi fotografado saindo de uma clínica de saúde em Beverly Hills com uma agulha no braço. Na época foi noticiado que ele estava apenas tomando uma vitamina. Bom, os cliques comprovaram um ano difícil dele e também que o tratamento já está em andamento. Ele disse aí que encontrou Jesus, que a religião mudou a vida dele. Estamos torcendo para o melhor, né? Bom, mas... sem mais delongas, seguimos para a segunda do playlist da noite. Justin Bieber, Sorry. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 41 minutos em Manaus. O melhor mix do Brasil é aqui. Programa 18 horas, com você até às 7 da noite. Na playlist agora que nós acabamos de ouvir foi o Justin Bieber, que já está aí melhor, diagnosticado, bacana, todo mundo tranquilo com essa notícia. E a música foi Sorry em 100,7. 18 horas. Bacana, vamos saber agora como está o trânsito em Manaus, né? O trânsito na capital do Amazonas com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Opa, gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na avenida, nas proximidades da rotatória do Coroado, o trânsito no momento tem fluxo intenso entre o INCRA e o INPA, no sentido bairro da Avenida André Araújo. Seguindo para a Avenida Cosme Ferreira, o trânsito no momento tem fluxo bem tranquilo, com pontos moderados também, seguido para Cosme Ferreira e para Rodrigo Otávio. E quem segue no sentido centro entre a Cosme Ferreira e a Avenida Efigênio Salles, o trânsito no momento tem fluxo bom, com pequena intensidade, mas via seguindo tranquilo também no sentido centro. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 42 minutinhos. Previsão, né? Para o final de semana. Vamos ouvir aí os detalhes para o final de semana do tempo com o Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, fim de semana não vai variar muito aí dessa sexta-feira, tá? O sábado, a previsão, segundo informações do Clima Tempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 24 graus e a máxima não deve passar de 32 graus. Já no domingo, a mínima fica a mesma, 24 graus aí. A máxima não passa de 31. E a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Olha, servidores públicos do Estado fazem abaixo-assinado na internet pelo retorno do auxílio alimentação no contra-cheque. Os detalhes com a nossa repórter Odineia Araújo. O abaixo-assinado é de autoria do MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Amazonas, e pode ser acessado no endereço www.abaixoassinados.org/abaixoassinados/48847. O objetivo dos servidores públicos estaduais é que os R$500 do auxílio alimentação volte a ser pago no contra-cheque, como era no governo de Amazonino Mendes. Com a iniciativa do governo Wilson Lima de repassar o auxílio pelo sistema de cartão alimentação, segundo os servidores, eles perderam o poder de compra, principalmente os que moram no interior do estado, onde os estabelecimentos comerciais não aceitam o cartão. É o caso dos servidores da saúde do município de Fonte Boa, que estão fazendo manifestação pedindo a volta do pagamento do valor no contra-cheque. E nós queremos pedir para o governador Wilson Lima que se sensibilize, tá? Que tenha compaixão. Já chega de tanta maldade. Governador, nós queremos que permaneça o nosso vale alimentação e o nosso contra-cheque. Tá? A gente quer que fique, a gente não quer que retire. Nós teremos a perda de compra em Fonte Boa, como em toda a Amazonas praticamente. As lojas não são habilitadas para esse tipo de cartão. Então, por este motivo, nós queremos pedir, tá, ao Senhor que seja mais sensível, que se sensibilize, tá, que nos respeite. Ainda segundo os servidores do interior, nos poucos municípios que aceitam o cartão alimentação, os produtos são vendidos muito acima do preço. O secretário-geral do MUSP, Lambert Melo, diz que a decisão do governador prejudica até mesmo os servidores da capital. Todos os servidores públicos preferem que o pagamento do auxílio alimentação seja feito com a colocação do dinheiro no contra-cheque e não queremos que haja a contratação de nenhuma empresa
empresa que seja administradora de cartão para que nós possamos utilizar o nosso auxílio alimentação. O governador Wilson Lima disse que vai rever cada situação e que os diálogos já estão sendo feitos com a Cefaz. Nosso objetivo é beneficiar aquelas pessoas com vale alimentação. Nosso objetivo não é em nenhum momento dificultar a vida de ninguém. E essa é uma situação que eu estou discutindo com a Secretaria de Fazenda para encontrar caminhos para que a gente possa fazer esse depósito direto, ou encontrar uma outra maneira de que quem está lá no interior possa efetivamente utilizar esse recurso do Vale Alimentação, que é de R$500 para todos os servidores do Estado. De acordo com o governo, a liberação do valor do Vale Alimentação começa em fevereiro. Volto com vocês. Mix. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, depois da informação de que a economia da China, a maior parceira comercial do Brasil, cresceu 6,1% em 2019. A moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 4,16, em queda de 0,66%. Na semana, o dólar acumulou alta de 1,78%. No ano, a valorização chegou a 3,87%. Muito bem, os feriados nacionais ao longo do ano de 2020 deve causar um prejuízo aí, olha só, de nada mais, nada menos que 19,6 bilhões ao comércio varejista este ano. O cálculo é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Este ano terá mais feriados nacionais em dias úteis do que ocorreu no ano passado. Em 2019, o comércio varejista e atacadista teve um prejuízo de 17,4 bilhões com os feriados nacionais. E esse ano de 2020 vai ser o prejuízo aí de 19,6 bilhões de reais. 6h47. Cidades. Começou hoje o período de solicitação de matrículas para novos alunos nas redes públicas de ensino do Estado e de Manaus. As secretarias de Educação do Estado e do município divulgaram o balanço desse primeiro dia de matrícula. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Nas primeiras horas de matrículas para os novos alunos do ano letivo de 2020, mais de 80% das reservas foram feitas por celular. As matrículas dos novos alunos seguem até a segunda-feira, dia 17, pelo site matriculas.am.gov.br. Ao todo, são 89 mil novas vagas. Após realizar a reserva da vaga pelo site ou presencialmente, pais ou responsáveis têm até 3 dias úteis para entregar os documentos na escola onde reservaram a vaga e assim concretizar a matrícula, como explica o subsecretário administrativo de Finanças da CEMED, Tiago Sarubi. Gostamos de lembrar para todos que essa vaga é uma reserva. Ela só vai ser efetivada realmente se o responsável for a escola. Se o responsável não for no período do limite para efetivação, essa vaga volta para o sistema e ela é reaberta ao público. Mas nós ainda temos vagas. O que acontece é que temos escolas de alto rendimento. Então essas são as preferenciais. Só que assim, a procura dela é muito alta. Então, provavelmente, até os 2 minutos de meia-noite, essas vagas já estavam reservadas. Mas existem outras escolas próximas que os responsáveis podem matricular seus filhos. Segundo o presidente da Prodan, João Guilherme, desde o início do processo de matrículas, a procura por vagas foi muito alta. Quase 40 mil reservas foram feitas até às 10h30 da manhã desta sexta-feira. Educação infantil foi a modalidade mais procurada. O intuito com o portal de matrículas é que, além de evitar filas, os pais também possam verificar escolas a partir do município e do bairro informado no cadastro. Passamos a madrugada monitorando com tanto equipes da CEMED, da SEDUC e da própria Prodan aqui dentro, monitorando todo esse tráfego e tivemos êxito na realização de todo esse processo. Para quem encontrar dificuldade, é só procurar uma escola para a realização da matrícula, como explica a coordenadora de matrículas da SEDUC, Irlanda Araújo. Mais uma vez, nós alertamos aos pais, aos responsáveis, que fiquem atentos a esse prazo, cumpram esses 3 dias úteis, sob pena de o aluno ficar sem aquela vaga. Nós temos algumas escolas preferenciais, elas são as que inicialmente esgotam as vagas no primeiro momento do atendimento, mas temos ainda vagas em outras escolas da rede para que nenhum aluno fique sem matrícula. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas.
Bom, muito bem, olha só, são 6h50 em Manaus. Se existe um artista que não deve reclamar do valor pago de direitos autorais pelo Spotify, ele se chama Ed Sheeran, né? Afinal, foi revelado aí que o mega hit Shape of You rendeu a Ed, né? O Ed, né? Uma quantia que ultrapassa os 38 milhões de reais. É um liso, né? É um liso. Eu tô preocupado com o Ed, olha. Antes eu já tava preocupada com o Justin Bieber. Agora eu tô com o Ed, porque só tadinho. 38 milhões é merreca, né? Como diz o Marco Antônio, é força. Força. Hashtag força. Força, Ed. Olha, a música encabeça a lista aí feita pela Broadband Deals, né? Com as canções mais ouvidas no famoso serviço de stream musical Spotify. Shape of You conquistou o primeiro lugar com folga. Com certeza, né? Ed Sheeran, como sempre, mostrando o poder das belas composições que ele faz. Bora lá para a última do playlist de hoje. Ed Sheeran, Shape of You. Playlist 18 horas. 6h55 em Manaus. Mix, o melhor mix do Brasil em 100,7 até às 7 da noite, já chegando 18 horas. Aí foi Ed Sheeran, Shape of You, que faturou só 38 milhões de reais no Spotify. 18 horas. Olha só, nós, divulgamos aqui no 18 horas os gastos dos senadores do Amazonas utilizando a cota para o exercício da atividade parlamentar. Os 3 senadores gastaram juntos em 2019 R$1.300.000, sendo o senador Omar Aziz do PSD o campeão de gastos entre os senadores do Amazonas. Já a bancada dos deputados federais do Amazonas gastou R$3.300.000 da cota parlamentar no ano passado. Quebrando, isso aí lembrando, que o mandato dos deputados começou em fevereiro, portanto os valores correspondem a 11 meses de mandato. Entre os deputados, o campeão na utilização do cotão foi Silas Câmara, do Republicanos, com despesas que somaram R$485.000 só para divulgar suas atividades como parlamentar. Silas gastou R$309.000, mais R$80.000 para locação ou fretamento de aeronaves e ainda R$68.000 com bilhetes aéreos. Bom, e imediatamente em segundo lugar no ranking de utilização do cotão ficou o petista José Ricardo, com despesas de R$442.000, sendo R$128.000 só para divulgar sua atuação como parlamentar. E Marcelo Ramos, do PL, gastou R$435.000. Atila Lins, R$432.000. Bosco Saraiva, R$420.000. Sidney Leite, R$412.000. Alberto Neto, R$377.000 e Pablo Oliva, R$365.000. E o cotão é para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato, como passagens aéreas, telefonia, hospedagem, combustível e contratação de consultorias. No caso do Amazonas, o limite mensal da cota para parlamentar é de R$43.500, ou seja, R$522.000 por ano, no caso. E o saldo não usado em um mês pode ser acumulado ao longo do exercício financeiro. Bom, isso sem contar com o salário de cada um deputado e dos seus assessores. É muito dinheiro para tão pouca produtividade. Havemos de concordar, né? É muita mordomia, muitos penduricalhos aí, tudo pago dinheiro pelo contribuinte. Pois é, é um país muito rico, para custear isso tudo, pois né? Um estudo recente do Congresso em Foco mostra que o custo anual de um deputado federal é de R$2.140.000. São 33 mil de salário, tá? Aí vem R$4.000 de auxílio moradia ou apartamento de graça para morar. Verba de R$101.000 para contratar até 25 funcionários, de 30 mil a 45 mil do cotão, além de 2 salários no primeiro e no último mês de legislatura, como ajuda de custo aí, um ressarcimento de gastos com médicos, né? E quem paga tudo isso, né? O custo absurdo desse aí vai para quem? Vai para o contribuinte, né? Mais de R$2 milhões por ano para cada parlamentar é algo totalmente fora da realidade brasileira. Com certeza que tem uma saúde pública, uma educação de péssima qualidade. A reforma política nunca foi tão necessária quanto agora. 18 horas.
Karim Leão, pá, já. Chegamos aos finalmente, aí, já pertinho das 7 da noite. Vamos se divertir. Exato, agora é Luciano. Vamos lá, quem vai pro show do El Chan é o Kenio Silveira, e quem vai brincar muito lá no Mirage Park é a Carla Vanessa Batista e a Isadora Gonçalves. E segunda-feira a gente volta. Valeu, gente. Muito obrigada pela companhia a semana inteira, hein? Valeu, zaço. Muito bem, então partimos agora para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o presidente Jair Messias Bolsonaro exonerou o secretário de Cultura do governo, Roberto Alvim, né? O mundo inteiro anunciou. O motivo, um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência, disse a nota da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Alvim divulgou um vídeo em sua conta, né, no Twitter, que remete a trechos de um discurso do ministro da propaganda nazista, que é o Joseph Goebbels. Com música de fundo e tudo, o secretário escolheu inclusive a ópera de Wagner, que é o compositor preferido do nazista Adolf Hitler. O presidente Bolsonaro reiterou seu repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, bem como qualquer tipo de ilação sobre elas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, pediram a saída imediata de Alvim do cargo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também repudiou as declarações. Houve quase uma unanimidade nacional no repúdio às ideologias totalitárias. Foi um momento histórico que, pelas relações em todos os níveis da sociedade, reacendem aí as esperanças de termos um país cada vez mais democrático, ainda bem. 18 horas. Agora sim, Karim Leão, Cid, Paulo Castro e Luciano. Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Sim, uma ótima noite, bom fim de semana. Obrigada pela companhia. Nós voltamos na segunda com 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.